Ei, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje, 7 de setembro, aqui no Brasil, né? Feriado aí maravilhoso da dependência do Brasil, principalmente porque a gente pode ficar o dia inteiro aí descansando à toa, né? Inclusive, acordei muito tarde hoje. Se eu tiver um pouco com cara de sono aí, você vai me desculpar. Então, a gente está aqui hoje, né, como prometido, como anunciado, para a gente continuar a nossa série sobre o Sermão do Monte. Nada mais legal do que aproveitar um dia de descanso como esse para a gente meditar um pouco na Bíblia, meditar um pouco na Palavra de Deus. Para você que não sabe, que vai ver a live, né, lembrando que a gente está na live no Instagram, no nosso Instagram, AnteJR Bíblia e Teologia. A gente está na live do meu Facebook pessoal e depois a gente vai disponibilizar o link do YouTube do nosso canal AnteJR. Então a gente está fazendo aí esse estudo sobre o Sermão do Monte e hoje já é o quinto, tá? A gente já passou para o Mateus 5, né? O Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. A gente já está em Mateus 6. E hoje a gente vai falar, como anunciado, sobre esmolas, oração e jejum, com uma introdução sobre hipocrisia, tá? Que Jesus dá a respeito dessas coisas, tá bom? Então, para quem vai assistir no YouTube, principalmente, né, eu recomendo que você pause o vídeo, pegue uma Bíblia sua que você tiver aí, ou abra no celular para acompanhar com a gente, né? Como eu falei, eu vou aproveitar esse clima de feriado aqui, não vou correr com esse texto, né? Vou aproveitar para a gente analisar um pouco mais a fundo aqui o que Jesus quer dizer. No último texto sobre o Sermão do Monte, a gente viu, estou vendo aqui na minha Bíblia aqui, sobre o amor pelos inimigos, né? Sobre o amor ao próximo, tá? Então, Jesus continua aqui no Sermão do Monte. Como sempre, Jesus nos dá uma introdução. Ele começa falando o seguinte, capítulo 6, olha, versículo 1. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa de seu Pai, que está no céu. Então, Jesus aqui está dando uma introdução sobre os 3 próximos tópicos que ele vai falar. E é engraçado, interessante, que as boas ações que Jesus está aqui se referindo esmolas, ou ajudar o necessitado, como a gente vai ver, oração e jejum, Jesus coloca aqui nas 3 boas ações. E Jesus está falando aqui o seguinte, nessa introdução, falando, olha, essas ações, você ajudar os outros, você orar, você jejuar, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Se você ficar anunciando para os outros, falando para os outros que você está fazendo essas coisas, você recebe a recompensa dos outros, o elogio dos outros. Né? Os outros vão falar, nossa, que bonitinho, que legal, não sei o que, e você vai perder a recompensa de Deus, porque essas coisas devem ser oferecidas a Deus e não ao próximo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando o seguinte, se você faz boa ação para ser reconhecido, para se mostrar, para ficar postando na rede social, para ficar mostrando para as outras pessoas, você está errado. A gente conhece várias religiões que são assim. Eles fazem boas ações, mas estão fazendo boas ações porque querem ser salvos, porque querem evoluir, porque querem todo tipo de coisa. Jesus está falando aqui o seguinte, fala, olha, faça as boas ações, mas deixa que Deus está vendo. Deus vai julgar, não precisa do reconhecimento das pessoas, né? E a gente lembra aqui de cantores, de empresários que fazem boas ações para descontar no imposto, né? Então, diante de Deus não tem valor. Então, essa é a introdução de Jesus, falando, olha, ajudar o necessitado, orar, jejuar, oferece isso somente para Deus. Não precisa que as outras pessoas fiquem sabendo. Então, continuando aqui, Jesus vai começar a falar sobre esmolas, que está em alguns textos bíblicos, mas eu prefiro o termo ajuda ao necessitado, que está aqui na NVT, nessa versão bíblica. Olha só, quando ajudarem alguém necessitado, isso pode ser esmola, isso pode ser oferta, isso pode ser todo tipo de coisa.
não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Troca aqui sinagogas por igrejas, que você vai entender melhor. Eu lhes digo a verdade, ou sinagogas por redes sociais. Eles não receberão outra recompensa além dessa, né? Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Quer dizer, nem eu posso me apegar muito a isso, porque, nossa, eu ajudei uma pessoa. Nossa, eu ajudei alguém, que bom que eu sou, que bonito que eu sou. Jesus está falando aqui, não. Nem você deve se apegar a isso. A mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Você vai lá, ajuda e pronto. Porque é um mandamento de Deus, é uma obrigação cristã ajudar as outras pessoas. Deem sua ajuda em segredo. Olha só a coisa mais direta. E seu pai, que observa em segredo, você compensará. Então, Jesus está falando aqui o seguinte, vai lá, ajuda, dê, empresta, dê para as pessoas, se você tem, para dar em segredo, né? Quer dizer, não fica falando para os outros que você fez, né? Não fica postando, olha, ajudei uma pessoa hoje e ganha lá um monte de curtidas, né? Nossa, ajudei não sei quem, nossa, ajudei, dei esmola hoje. É engraçado aquelas pessoas, né, que falam o seguinte, falam, olha, eu não dou esmola para drogado, eu não dou esmola para bêbado, eu dou esmola só para quem precisa de ajuda. Ok, tá certo, mas ninguém precisa saber disso. É que Jesus está falando aqui sobre ajudar os necessitados. Beber um pouco de água aqui, que o clima está seco, né? Partindo para o próximo ponto, sobre a oração. Jesus vai falar o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Às vezes Jesus está falando de hipocrisia aqui também. O que é hipocrisia? Hipocrisia que Jesus está falando é aqueles que fazem as coisas para se mostrarem, mas não estão fazendo com o coração. Tá? É tipo assim, eu faço para os outros verem, mas meu coração não está nisso. Eu estou me ligando em ajudar os outros, em orar e jejuar. Eu quero que os outros vejam. É isso que eu quero. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Então, olha só. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Isso aqui é muito sério, que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que essas pessoas não serão salvas. Entendeu? Não serão salvas. Olha só, não receberão outra recompensa além dessa. Quando é que Deus vai nos recompensar? Principalmente nos céus. Principalmente na salvação. Principalmente na vida eterna. Então Jesus está falando aqui, ó, essas pessoas não são salvas. Olha só que sério. Quer dizer, essas pessoas ajudam os outros, essas pessoas oram na frente dos outros, fazem as orações mais bonitas, mas não são salvas. A recompensa delas serão aqui na terra, porque elas estão fazendo isso somente para que os outros vejam. Que sério isso. Jesus continua, mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Agora, um erro aqui que a gente tem que evitar é que Jesus não está falando que orar em público é errado. Jesus não está falando que orar na igreja é errado, que orar em grupo pequeno é errado. Jesus não está falando isso. Jesus está falando o seguinte, falando, olha, se você faz isso só para se mostrar, você está errado. E aqui a gente pensa naquelas pessoas que começam a gritar no meio da rua, começa a orar no meio da rua, vai lá numa lanchonete, começa a pregar, já viu isso? No ônibus, né? Nos ônibus, as pessoas vão lá e começam a levantar a voz. Isso a gente pode aplicar. Por quê? Porque não é o lugar, não é o momento, não é a hora certa. A pessoa está fazendo isso para que os outros vejam. É muito melhor ela sentar do lado de uma pessoa e começar a falar de Jesus para ela, começar a pregar o evangelho para ela. Ou mesmo num lugar público, sendo do lado de uma pessoa. Para quê? Você querer exaltar a sua voz, começar a gritar no meio dos outros aqui. Então Jesus fala aqui da importância da oração em segredo também, diante de Deus, você sozinho no seu quarto, ninguém está sabendo, ninguém está gravando, ninguém está curtindo, mas Deus está ouvindo, Deus está recompensando, né? E a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar, né? Não pode ser como aquelas pessoas, já orei tanto, sai falando para outros, já orei tanto, busquei tanto a Deus e nada acontece, pronto, já perdeu sua recompensa. E Jesus continua ensinando sobre oração, ele fala, olha, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios.
Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Deus está falando que, olha, não precisa fazer oração longa, não precisa ficar repetindo as coisas, ficar repetindo Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, ou fazer 30 orações sobre as mesmas coisas. Não, Deus está falando aqui o seguinte, ó, em primeiro lugar, Deus sabe do que vocês precisam, né? Mas Ele quer que a gente ore. Então, Jesus está falando que o seguinte, chega diante de Deus e fala, Senhor, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, pronto, né? Precisa ficar repetindo, precisa ficar falando, precisa ficar inventando um monte de coisa. Tem gente que quando vai orar, está pregando para Deus, né? Falando, Deus, você é desse jeito, Deus, não sei o que. Não, oração é como um servo diante de um rei. Você vai lá pedir, você vai lá adorar, você vai lá exaltar o rei, pronto. Se você não precisa fazer longas orações, mas somente uma oração com fé. E depois Jesus vai ensinar sobre o Pai Nosso, né? Essa oração tão conhecida, que eu vou passar direto aqui, do versículo 9 até o 13, porque depois eu faço um vídeo, eu faço uma série comentando mais sobre essa oração que Jesus nos ensinou. Mas Jesus termina falando sobre a oração dizendo o seguinte, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Está vendo aqui tanto que Jesus liga a nossa devoção a Deus com o próximo, com a devoção ao próximo também. Quer dizer, não adianta nada você servir a Deus, você pedir perdão para Deus, se você não perdoa o seu próximo. Então Jesus está falando o seguinte aqui, que não vale nada a sua devoção a Deus se você não ama o seu próximo. E por último, né, não menos importante, a gente vai falar sobre o jejum, que é uma coisa muito pouco praticada, né? Hoje em dia eu particularmente pratico muito pouco o jejum, e é uma coisa importante, Jesus ensinou. Olha, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, de novo aqui, os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, né? Quer dizer, olha, eu estou jejuando, olha o tanto que eu estou fraco, olha o tanto que eu estou passando mal, olha, me deu dor de cabeça que eu estou jejuando. Chega na igreja e fala, nossa, irmãos, jejuei essa semana, fiz um jejum essa semana. O Jesus está falando, não, olha, jejua, né? E fica de boa. Mas quando jejuarem, Jesus falando, penteie o cabelo e lave o rosto, quer dizer, se arrume quando você tiver jejuado. Né? Se arruma, não fica lá com aquela aparência de doente. Desse modo, lembrei aqui de Daniel, né? Daniel e seus amigos que comeram só legumes por muito tempo na casa do rei da Babilônia, uma espécie de jejum. Imagina você comer só legumes. E no final, a aparência deles estava boa. Não somente por um milagre de Deus, mas porque eles não ficavam se descabelando, não ficavam com cara de doente, mas porque eles se arrumavam também, como Jesus está falando aqui. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe que vocês fazem em segredo. Então, a tônica aqui de oração, de ajudar o necessitado, de jejuar, é o segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, terminando, finalizando esse vídeo aqui nosso, né? Os pontos principais que a gente pode pegar aqui é o seguinte, Jesus é totalmente contra e detesta a hipocrisia. Então não adianta você fazer nada para Deus se o seu coração não está, se é só para mostrar às pessoas. Mas por outro lado, tudo que nós fazemos diante de Deus tem que ser ligado ao amor ao próximo. Então, é melhor fazer em segredo. Eu estou recomendando que eu faça em segredo, que Deus os recompensará, não tanto nessa vida, tá? Mas na vida eterna, na salvação, tá certo? É isso que Jesus está falando. Então é muito sério, porque Jesus está falando aqui o seguinte, olha, aqueles que fazem para se mostrar aos outros, eles não têm salvação, eles vão receber sua recompensa aqui na terra, vão ser idolatrados, vão ser amados, mas são falsos profetas que não têm salvação e não vão receber a recompensa de Deus. Tá certo, pessoal? Eu já quero convidar vocês para o nosso próximo vídeo, sábado agora. Vai ser um vídeo também especial
como esse, a gente vai falar sobre temas polêmicos. Eu vou estar aqui com meu amigo Gustavo, que a gente já falou sobre ideologia de gênero uma vez. Você que assistiu aí, obrigado ao vivo. E você que vai assistir no YouTube, deixa lá no nosso canal, AnteJR, o seu comentário. Deixe a sua curtida, e se inscreva no nosso canal também. E depois a gente volta aí com outras lives e outros vídeos. Obrigado e até a próxima.